Então, ei, calma, 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 que isto aqui. Agora sim, tentativa número 2. Já estão aí então? Vamos começar ou não? Ah, ok. Ora bem, vamos então para a próxima. Ok? Esta é um bocadinho mais curta e depois a outra mais curta vai ser, que é para também não ficarmos aqui para muito tarde. Eh, E neste caso já vamos entrar aqui, se calhar um bocadinho em aspectos mais técnicos, ok? Digamos, mas que vão sempre nos ligar, como vocês vão entender, vão-nos sempre ligar uh, à parte do saber ser, ou seja, da tal situação da atitude e da personalidade, etc. E vamos então aqui para a aula 3 e vai ser a aula de condução. Como vocês já devem ter percebido, a tarefa da condução é uma tarefa complexa. Vai implicar, obviamente, controlo do veículo, falámos nisso também um bocadinho ontem, ok? O saber fazer, certo? Então temos que saber fazer as coisas, temos que controlar o veículo, conhecer o veículo, ter uma perfeita ah, ah, posição, sentir-nos cómodos enquanto conduzirmos, certo? Depois vai implicar, obviamente, ou seja, dentro disto da parte do saber fazer, ter noção dos pedaizinhos, ou seja, coordenação de movimentos, o ver, o pensar, o agir, ou seja, o temos que carregar aqui, temos que olhar para ali, temos que sinalizar, ok? Portanto, há uma coordenação de movimentos que vocês têm que ter e fazer, certo? Para que tudo seja feito direitinho. Assim como é óbvio, vamos ter que ter a tal correta atitude. E a função condução, ou digamos, a tarefa da condução, tem três etapas muito importantes. Primeira, recolha da informação. Depois temos análise e decisão. E por fim temos a ação. Portanto, isto que vocês estão a ver aqui são as três etapas da função condução. Vamos ter que recolher corretamente a informação, vamos ter que analisar e tomarmos uma decisão e no final vamos executar uma ação no veículo. Eu costumo dizer, embora estas duas primeiras fases aconteçam quase em simultâneo, ok? Às vezes uma até primeiro do que outra, mas eu costumo dizer que vocês têm que ver isto como uma conta de matemática. Se vocês falharem na recolha de informação, se vocês estiverem a fazer uma conta de matemática e na primeira soma, na primeira multiplicação, na primeira divisão, se vocês se enganarem a fazer essa conta, o que é que vai acontecer? Vai dar asneira. O resultado final vai ser errado. O que eu quero estar então a dizer com isto é que se vocês falharem essencialmente na recolha de informação, e vai muito ao encontro daquilo que nós falámos já ontem, de deixarem tudo para a última, fazerem tudo na última, o posicionamento, o carregar nos pedais, vocês vão dizer sempre é tudo ao mesmo tempo. Portanto, vocês devem sempre recolher o máximo de informação possível. Tentar analisar o máximo de situações possíveis. Tentar, por isso é que se deve sempre ver ao longe. E lá está, estamos a falar no ver. Porquê? Porque a recolha de informação, e isto é o que vos sai, é essencialmente feita por dois sentidos: visão e audição. São os dois sentidos mais importantes, sendo que a pergunta de exame, qual é o mais importante? Visão. Porque 90 e tal por cento de tudo que vocês vão recolher e têm de recolher vai ser através do sentido visão. Mas
Há algumas situações ou alguma situação em que a audição, naquela situação, pode ser mais importante que a visão? Ou nesse sentido pode se sobrepor à visão? Sim. Há situações em que vocês não vão ter visibilidade, mas através do barulho da aproximação do veículo, vocês vão conseguir, possivelmente, saber de que lado é que ele vem, se ele vem mais longe, se ele vem mais perto. Os veículos prioritários. E estou a ouvir um veículo prioritário. Será de onde é que ele vem? Primeiro ouviram, antes de o ver. Portanto, há situações, certo, em que a audição se pode sobrepor à visão. Tipos de visão que vos sai. Se calhar quem já fez testes, já saiu. Visão cromática, que é que nos dá a capacidade de distinguir as cores. Visão estereoscópica, que é que nos permite ver ao longe. Esta aqui é a mais importante para a realização da manobra de ultrapassagem. Esta pergunta também sai. Qual é a visão mais importante para a realização da manobra de ultrapassagem? Visão estereoscópica. É que nos permite avaliar distâncias, ver ao longe, ver se temos espaço suficiente para iniciar e concluir a manobra. No caso, direto da ultrapassagem. Depois temos visão. Isto são as que vos mais saem. Visão em túnel. Que é uma consequência da gestão de bebidas alcoólicas, que é a perda da visão lateral. Nós temos o nosso campo visual, nós estamos aqui e o nosso campo visual abre em V, não é? Em que vocês olham para a frente e esta parte aqui é mais nítida, mas conseguimos ver na mesma para o lado. Chama-se isto campo visual. A nitidez com que vocês veem as coisas, mais nítido ou menos nitidez, chama-se acuidade visual. Não se esqueçam que enquanto conduzimos, nós temos que ter uma visão em 360 graus. Que é o nosso campo visual, é a utilização dos espelhos do veículo e é o virar a cabecinha, porque nós temos que procurar os veículos. Daí ser muito importante na primeira etapa, que é a recolha de informação, nós olharmos sistematicamente à nossa volta. Portanto, não é só olhar para a frente, não é só olhar o mais longe possível, é consultar tudo, é verificar tudo. Vamos aqui, eu tenho aqui o. Exatamente. É o campo visual, que é a parte verde, é os espelhos, retrovisor esquerdo, retrovisor direito, o retrovisor interior e aquela parte que vocês estão a ver aqui, aqui amarelo, é, vocês têm aqui, se tiver aqui um veículo, ou por exemplo um motociclo, vocês não o conseguem ver se não se mexerem. Porque ele está no vosso ângulo morto. Ponto cego, como dizem os brasileiros. Portanto, é necessário sempre vocês se mexerem. Porque se vocês não se mexerem, se não procurarem, vocês vão ser surpreendidos. Atenção aos ângulos mortos. É útil, enquanto conduzirmos, explorar sistematicamente o ambiente rodoviário, olhar o mais longe possível, procurar um ponto de fuga em caso de emergência. É essencial ver e ser visto por todos. É essencial perceber um conjunto de situações. Ver tudo o que nos possa influenciar, ver tudo o que nos possa prejudicar, ser um problema para nós. E isso vocês têm que estar sempre, sempre atentos.
Entendido? Percebido? Isto é muito importante. Se vocês falharem aqui, principalmente vocês, mas nós ainda somos inexperientes, que é uma resposta que vocês também utilizam muito. É uma coisa que vocês dizem muito ao vosso instrutor. Se são inexperientes, façam as coisas então com mais calma. Porque vocês dizem que são inexperientes, mas querem andar. Pensem naquilo que estão a fazer. Ok? Pensem naquilo que estão a fazer. É essencial. Já agora, a aula está a ser gravada mais uma vez, portanto, quem quiser rever, pode o fazer e deve o fazer. Acreditem que devem o fazer. Portanto, revejam. Alguma parte que não ficou bem a coisa. Se tiverem dúvidas, coloquem no grupo do WhatsApp, cá estamos nós para explicar. Portanto, não deixem acumular as coisas. Entendido? Ok? A importância de vocês anteciparem e preverem as coisas. É das maiores falhas. E esta parte da antecipação e da previsão, que vocês estão a ver aqui, já faz parte, ok? Já faz parte da análise de decisão. A análise de decisão é vocês analisarem tudo que está à vossa frente, quer seja ao mesmo tempo da recolha da informação e depois a parte da decisão já o vão decidir perante a recolha de informação que fizeram. E aqui é muito importante, sem dúvida, a experiência, as coisas vividas, os quilómetros que fazem, os carros que conduzem, as situações por qual vocês passam. Verdade. Por isso é que então precisam mais ainda de antecipar uma determinada situação. Está vermelho. Muitas vezes nós estamos a dar uma aula de condução. Está vermelho e vocês estão a acelerar. Como quem diz, ok, eu vou acelerar e vou chegar lá e vou estar, em vez de estar 10 segundos parado, vou estar 1 minuto parado porque eu acelerei até chegar lá. E depois vão fazer tudo, as reduções, tudo em cima da hora, quase a chegar à traseira do outro carro. Para quê? Ok, está vermelho, eu vou aproveitar, ok. O Bruno ou o formador ensinam-me assim: tirar o pé do acelerador, vou começar a reduzir, ok, agora vamos fazer. Deixam tudo para cima da hora, vão-se atrapalhar. E o problema muitas vezes está mesmo aqui. E vocês não se coordenarem e não fazerem as coisas com calma. Com calma. Ok? Entendido? Portanto, a análise e decisão é aquela parte onde vocês estão a processar, estão a antecipar as coisas, mas também estão a processar, estão a interpretar. Ok, eu vi aquele sinal, é um sinal de perigo, ok, se calhar vou mais devagar um bocadinho, porque realmente pode-me aparecer qualquer coisa que está lá descrita no sinal. E tomam aquela decisão. Ok, perante aquilo que eu recolhi, perante a informação que eu recolhi, perante a análise que eu fiz, eu vou decidir travar. Eu vou decidir virar o volante. Eu vou decidir acelerar. Eu vou decidir engrenar uma velocidade. E quando vocês executam aquilo que pensaram fazer, passam à ação. A ação é travar, aumentar a velocidade, ou seja, acelerar, é mexer com a caixa, é dar em pisca, é desviarem o volante. Isso é uma ação. Vocês acabaram de executar um comando do veículo. Comandos do veículo é o volante, é os pedais, é o travão de estacionamento, é a manete da caixa de velocidades. Isto são comandos, chamados os comandos do veículo. Decidi travar, decidi acelerar, decidi avançar e acelerar ou engrenar uma velocidade ou reduzir, então eu executei uma ação, que é a ação motora. Ativei um comando do veículo. Se for tudo feito com tempo, as coisas até correm bem. Se for tudo, mais uma vez, feito em cima da hora, as coisas podem correr mal. Principalmente quando vocês são inexperientes. Primeira palavra-chave, aula 3, número 45. Primeira palavra-chave, aula 3, número 45. 45. Registado? Ok. Vamos para uma parte que vocês também normalmente
até gostam. Então é sempre fartos de maturar. Tempo de reação é o tempo que o condutor demora a reagir. Este tempo é contabilizado desde o momento em que vocês veem o obstáculo e simplesmente começam a travar. Veem a bola, pé no travão. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Chama-se isso o tempo de reação. O tempo que nós demoramos entre o ver e o pôr o pé no travão. O que nós temos que pensar aqui é tudo o que pode existir que possa prejudicar este tempo de reação. O que nos pode fazer, nós, condutores, fazer ficarmos mais lentos. E tudo o que influencia diretamente o condutor e negativamente o condutor no exercício da condução chama-se fator ou fatores internos. E os fatores internos não são nada mais, nada menos do que o álcool, medicamentos, drogas, sonolência, stress, fadiga, estado emocional. Pronto. Portanto, tudo isto que vocês estão a ver aqui chamam-se fatores internos. E estes fatores negativos, como é óbvio, vão afetar, vão fazer com que exista um aumento do tempo de reação. E alguns sai. Este condutor está sob influência do álcool. O que é que acontece ao seu tempo de reação? Aumenta. Ele fica mais lento, demora mais tempo a reagir. Aumenta o tempo de reação. O que o condutor fica é diminuído das suas capacidades. Ou seja, qualquer um destes fatores faz com que exista uma diminuição da capacidade. Alguém sob a influência do álcool, alguém sob a influência de medicamentos, drogas, alguém com sono, alguém com stress, alguém com fadiga, alguém com um estado emocional deficiente, certo? Torna-se menos capaz de exercer a tarefa da condução. Portanto, procurem aumento ao tempo e procurem diminuir a capacidade. Respostas tipo. Depois temos a distância de reação. E aqui é nada mais, nada menos que os metros que o carro anda. Portanto, a distância de reação é os metros que o carro anda durante o tempo de reação. Ou seja, naquele segundo, o carro pode andar 1 metro, 2 metros, 5 metros, 10 metros, 20 metros. Quanto maior for o tempo de reação, obviamente maior vai ser a distância de reação. Ou seja, a distância de reação também é afetada pelos fatores internos. Porque se eu estou sob a influência do álcool, eu vou demorar mais tempo a reagir, o carro vai andar mais metros. Isto tem lógica. Aqui, o que nós temos que
na distância de reação, o que nós temos que inserir aqui é outro fator, que é o fator velocidade. Porquê? Eu vou a 50 e demorei 1 segundo. Eu ia a 100, demorei na mesma 1 segundo a reagir, mas no 50 eu andei 5 metros, imaginem. No 100, normalmente andamos 100 e tal metros. Só para vos dar uma. Ok, são obviamente dados irreais. Correto? É só para vocês perceberem. Ou seja, eu até reagi bem, porque eu estava ótimo, eu vi a bola e meti o pé no pedal, demorei apenas 1 segundo a pôr lá o pé, mas como a minha velocidade era maior, naquele segundo o carro andou mais metros. Também é óbvio o que eu acabei de dizer. Portanto, se falarem em álcool, medicamentos, drogas, sonolência e se falarem em distância de reação, obviamente a distância de reação também vai aumentar quando estamos perante, certo, algum fator interno. Portanto, quanto maior for o tempo de reação, maior será a distância de reação. Se estiverem com influência de medicamentos, drogas, sonolência, álcool, o meu tempo de reação será maior, a minha distância será maior. No caso da velocidade, a velocidade, quanto mais rápido eu vou, maior será a distância. Não podem falar em tempo. Esqueci-me de pôr isto em. Esqueci-me de pôr isto em silêncio. Desculpem lá. Mas deixem-me pôr agora isto em silêncio. Não sei como é que isto ficou sem ser em silêncio. Ai. Ok. Desculpem lá. Pronto. Portanto, quanto maior for a velocidade, maior será a distância de reação. Depois, vamos ter a distância de paragem. Desculpa. Essa é a final. Travagem. E aqui, você já tem que pensar noutros tipos de fatores. Primeiro, ela só é contabilizada quando começamos a travar até o carro parar. Ou seja, a distância de travagem só começa a ser contabilizada 1 metro, 5 metros, 10 metros, 20 metros, a partir do momento que nós pomos o pé no travão. Pomos o pé no travão, o carro começa a parar, até parar completamente. E aqui, os fatores que podem fazer com que esta distância seja maior já são chamados fatores externos. Alguém chega lá? Alguém chega lá? Algum fator interno? Desculpa, em algum fator externo? Digam lá. Ou seja, o que é que pode provocar o clima? Se estiver a chover, o que é que pode fazer? Estado da via. O que é que a via pode ter? Água, ou seja, pode estar molhada, com neve, com areia, já é outra coisa, com óleo. Ou seja, se a via estiver em condições diferentes para pior do normal, molhada, com neve, com areia, com óleo, com gelo, certo? Então vai fazer com que a distância de travagem seja maior. Depois, o estado do veículo. O que é que nós temos no veículo que pode prejudicar a distância de travagem? A condição dos travões e dos pneumáticos, dos pneus. Podem estar carecas. Os travões podem estar deficientes. Então, são coisas óbvias que vão perturbar, okay? E vão prejudicar a distância de travagem. Depois, inclinação da via. E aqui na inclinação da via pode ser positiva ou pode ser negativa. Porquê?
Porque se for a subir, o próprio carro trava. Então, a subir, a distância de travagem é menor. A descer, a distância de travagem é maior. Ou seja, nas descidas perigosas ou acentuadas, que é melhor, barra perigosas, a distância de travagem também é maior. Não nos podendo esquecer nunca do outro fator, que é um fator que vai estar sempre presente que falemos quando falamos em distâncias, que é a velocidade. Quanto maior for a nossa velocidade, maior será a distância de trabalho. O que vocês têm que entender, para já, o que temos é qualquer coisa deste género. Em que aqui é o ver, aqui é o começar a travar e aqui é o parar. Ou seja, aqui é a distância de reação e aqui é a distância de trabalho. E, para finalizarmos, a soma das duas, ou seja, aqui é o ver e aqui é o parar, a soma das duas é a distância de paragem, é a soma da distância de reação mais a distância de travagem. E agora o que eu vou dizer é muito importante, porque vamos construir um quadro que vocês devem fazer print e devem guardar, porque vai-vos ajudar a responder a muitas perguntas. Ok. Vos garanto que sim, e não tenho o quadro. Ah, tenho, por acaso tenho um quadro no PDF que depois vai-se ser enviado. Pronto. Eu ia dizer que não, mas eu coloquei lá no e-book. Pronto. Mas não encontrem mais lá nenhum. Que é um quadro resumo que vos vai ajudar nisto que vamos falar também agora aqui. Se eu perguntar-vos então o que é que afeta a vossa reação, vocês têm que responder fatores internos. Se eu vos perguntar o que é que afeta a distância de travagem, vocês dizem fatores externos. Se eu vos perguntar o que é que afeta a distância de paragem, se é a soma das duas, são os fatores internos e também os fatores externos. Para vocês interpretarem isto direito. Vamos lá ver se chegaram lá. Não era isto que eu queria. Ok. Drive. Aqui. Está tudo vivo ainda? Sim ou não? Ah, estava a ver. Estão aí muito caladinhos. Deixem-me ver, deixem-me ver. Aqui está. Aqui. Já conseguem ver aí esse quadro? Ok, ótimo. Portanto, distância de reação. Se um condutor estiver sob a influência de um fator interno, o que é que acontece à sua distância de reação? Aumenta, mantém ou diminui? O que é que nós falamos? Aquele condutor está sob a influência do álcool. O que é que acontece à sua distância de reação? Ele é mais lento, demora mais tempo ou menos tempo a fazer as coisas? Demora mais tempo. Então, se demora mais tempo, o tempo, desculpem, a distância de reação aumenta. Senão toda a gente bebia álcool, porque ficava mais rápido. Certo? Portanto, a distância de reação aumenta, ok? Portanto, se ele demora mais tempo,
ele demora, há um aumento da distância de reação. Em relação à travagem, nós falamos, quando falamos nos fatores internos, álcool, drogas, fadiga, medicamentos, eu falei na distância de travagem, falei o álcool afeta a travagem. Falamos? Sim ou não? Quando eu falei nos fatores internos, álcool, drogas, fadiga, falei na distância de travagem? Fatores internos. Fatores internos têm influência na travagem? Tem ou não? Vamos atrás. Distância de travagem. O que é que eu disse? Qual eram os fatores que influenciam a travagem? Qual eram os fatores? Está aqui escrito fatores internos. É aqui que vocês erram. Não está. Ou seja, vocês, as perguntas que vos saem, vocês não podem dizer que nem aumenta nem diminui. Simplesmente não altera. Estar com o álcool não altera a distância de trabalho. E é aqui que vocês caem, porque sem respostas. Este condutor está sob a influência do álcool. Aumenta o tempo de reação, aumenta a distância de reação e aumenta a distância de trabalho. Está errado. Se diz aumenta a distância de trabalho ou se diz diminui a distância de trabalho, que é muito pior, está mal. Essa resposta está mal. Porque o álcool não tem influência na trabalho. Eu demoro é a pôr o pé no travão. Então isso é o tempo de reação, isso é a distância de reação. Eu estava com o álcool, mas eu meti lá o pé. Se alguma coisa falhar a partir daí, não é por eu estar com o álcool. É porque tinha os pneus carecas, é porque circulava se calhar em excesso de velocidade, é porque estava numa descida, ou era porque a estrada estava molhada. Perceberam? E é aqui que vocês caem. Portanto, eu não falei que o fator interno influenciava a travagem. Portanto, simplesmente não altera. Agora, se a distância de reação mais a distância de travagem é igual à paragem, é uma conta de somar. Se este aumenta, este não altera, obviamente, na mesma este vai aumentar. Portanto, o álcool aumenta ou pode aumentar a distância de paragem. Quando falamos em fatores externos, eu falei na distância de reação, eu disse, a distância de reação é afetada por fatores externos, é afetada pelo estado da via, é afetada pelo estado do veículo, a minha reação? Não. Portanto, aqui também é a parte do não altera. Os meus pneus estão carecas. O que é que acontece à minha distância de travagem? Mais uma vez, se a distância de reação não alterou, a distância de paragem aumenta, obviamente a distância de paragem vai aumentar. E se formos ver lá atrás, em relação à velocidade, eu pus que a velocidade afetava todas as distâncias. Aumenta, aumenta, e esta vai aumentar também. Ou seja, sempre quanto maior for a velocidade, maior será a distância de reação, maior será a distância de travagem, maior será a distância de paragem. Vocês vão ter isto nos PDFs. Deixa-me só ver aqui. Reparem, tenho aqui tudo. Estão a ver aqui? Distância de travagem, o condutor trava e o condutor para. Okay? A soma das duas e o quadro. Para não nos faltar nadinha. Entendido? Percebido? Já foi. Não chorem que não vale a pena.
Tudo ok? Ora bem, segunda palavra-chave, número 57. Segunda palavra-chave, número 57. 57. Pronto. A próxima aula será super curta, mesmo. O que vamos é perder mais tempo um bocadinho, é a explicar o módulo seguinte. Dar-vos já prazos, apontarem já esses prazos todos direitinhos que eu vou dizer, que é para depois não andarem aí perdidos. Ok? Vamos terminar, vamos fazer agora um intervalo, tipo 11h40, mais ou menos 9 minutos. Ok? Às 11h40 iniciamos, por volta das 11h50 vamos terminar a aula seguinte. Ok? E a partir daí, dependendo das vossas dúvidas, vamos demorar mais ou menos um bocadinho. Porquê? Porque eu vou primeiro ajudar-vos a finalizar o módulo, vou-vos explicar já o módulo seguinte, dar-vos datas, verem como é que vocês devem fazer as coisas, como é que vocês devem proceder a fazer uma aula, o que é que têm que fazer, onde é que fazem a avaliação, etc, 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 etc. Vou explicar tudo. Vou-vos dar mais dicas, como é óbvio, assim como também vou dar dicas a quem está aí como convidado, onde é que podem fazer o registro se ainda não têm o registro na Drivebox, certo? Onde é que podem fazer testes, como ontem fiz no início, como é que podem, se quiser, e realmente proceder à parte da inscrição, se realmente estiverem interessados, e depois vou então falar para os alunos e terminar a aula com vocês, alunos, para vocês concluírem o módulo. Não se esqueçam, não se podem atrasar, hoje tem que ficar concluída estas aulas todas para segunda-feira poderem começar a trabalhar já no módulo seguinte. Ok? Está tudo? Até já então. Ok? Voltamos às 11h40. Eu já. Denis, depois vais ter que ver porque eu já apaguei o que tinha escrito. Só se queres ver. É aquela tabela. É aquela tabela que queres ver. A tabela. Sim, pronto. Tenho aqui a tabela. Podes ver. Não há problema. Isto depois vai-vos ser enviado. Ok? Isto vai-vos ser enviado. Até não sei se já enviaram. Eu penso que já ontem foram enviados alguns documentos. Se vocês forem acima, eu acho que tem lá o MSR já. Ok? Mas isto vai-vos ser enviado. Quando derem isto no próximo módulo, vai-vos ser enviado. Ok? Pronto. Até já então.